Meus amigos, eu venho analisando o elenco do Palmeiras aqui desde antes da temporada começar, né? Já tem um bom tempo que eu venho trazendo vídeos analisando as opções do Palmeiras pelo elenco. Então, já que recentemente o Palmeiras oficializou a contratação do Rômulo e o Lázaro também não foi contratado há muito tempo, vamos atualizar essa análise. Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma análise aqui nessa belíssima sexta-feira, certo, meus amigos? Vamos entender como está o elenco do Palmeiras, onde ainda a gente precisa contratar, quais são as possibilidades que surgem aí pro Abel com a chegada de novos reforços, certo? O que deve ser prioridade ou não. Vamos fazer essa análise, certo? Até porque ontem aqui no canal saiu a análise da contratação do Rômulo, então se você ainda não viu a análise da contratação do Rômulo, veja esse vídeo, depois vai lá, ou vai lá e depois volta aqui, enfim, você que sabe, mas veja os dois vídeos e claro, inscreva-se no canal para não perder nada, porque tá saindo vídeo quase todo dia aqui, vídeo pra caramba, amanhã tem jogo do Palmeiras e tem vídeo de novo, então bicho, fiquem tranquilos que tem muito conteúdo por aqui, você só precisa se inscrever para não perder. E como eu não sou de enrolar vocês, vamos lá, campinho na tela pra gente entender o elenco do Palmeiras, pra gente atualizar essa análise, que é sim muito importante enquanto a janela de transferências ainda está aberta, certo, meus amigos? Lembrando que fecha no comecinho de março. Eu vou começar a análise partindo da formação que o Abel tem usado mais, tá? Que é o 3-5-2. Mas no final do vídeo eu vou mudar isso e eu vou mudar o tom da análise para uma outra formação e vocês vão entender por que eu vou explicar certinho, tá? Me acompanhem. Então, pra gente começar, claro, com a defesa, né, que é um setor que não tem reforços recentes, né, o único dos setores aí, se a gente pensar em defesa, meio e ataque, que não tem reforços, e com a formação aí de 3 zagueiros, eu mantenho a minha opinião de que se a ideia é jogar com 3 zagueiros, eu ainda vejo necessidade de contratar, tá? Vale lembrar que o Gomes lesionou também, então ainda mais pensando sem o Gomes, a gente passa a ter um reserva imediato ali, fora a dobra de laterais, né, de poder usar o Rocha na zaga ou o Piquerez na zaga, mas calma, eu sei que você não gosta disso, eu já entendi pelos comentários de vocês que vocês odeiam dobra de laterais. Então, se a ideia é usar 3 zagueiros, e por enquanto a ideia do Abel é essa, eu acho importante contratar um zagueiro, principalmente um zagueiro canhoto, que é um pedido do Abel há anos. Acho que desde que o Alain Pereur saiu do Palmeiras, ele pede um zagueiro canhoto, o Palmeiras ainda não trouxe, então se a ideia é jogar com 3 zagueiros, eu faria essa contratação. Mas chega de falar sobre a defesa, vamos para o meio campo, começando claro pelos volantes, que é a parte do elenco que eu acho que tem das melhores opções, tá? Vamos falar assim, fora a ala esquerda ali, que também tem boas opções, né? Com Piquerez, Caio Paulista e Vanderlan. A direita ali com Mike e Marcos Rocha também, mas enfim, os volantes acho que o Palmeiras está muito bem servido, com Aníbal e Fabinho sendo duas ótimas opções ali para camisa 5, o Zé Rafael e o Richard Rios podem ser tanto 5 quanto 8, e você ainda tem um menino ali como opção para 8, podendo jogar um pouco mais à frente também. Fora isso, no meio do ano, se eu não me engano, ainda pode voltar de empréstimo o Pedro Lima, né, que foi um dos principais volantes ali do Palmeiras revelados na base nos últimos anos, então ainda tem nessa posição estamos bem. Vamos agora para a camisa 10, né, completando esse meio campo, porque aí sim nós temos novidades. Que é, claro, o Rômulo, que chega só após o Paulistão, mas que a gente já coloca aqui na nossa análise do elenco. Ele chega, a princípio, como um reserva do Veiga, tá? E em termos quantitativos, até que estamos com algumas opções de meia por ali, né? O Veiga, o Luiz Guilherme, o John e o próprio Rômulo, que chega agora. Mas eu acredito que seria interessante sim mais uma contratação para esse setor. É pedido do Abel, e eu acho que se for contratar mais alguém, não pode ser uma aposta como é o Rômulo. Claro que o Rômulo demonstrou qualidades, falei sobre ele na análise de ontem, mas eu acho que teria que ser um jogador mais certeiro, um jogador mais provado no alto nível do futebol brasileiro, como é, por exemplo, o Maurício do Internacional, que se diz muito que o Palmeiras busca aí no mercado, que faz oferta e tudo mais. Vamos ver como é que segue essa novela, né? Mas eu acho que teria que ser um jogador mais ou menos nessa ideia. Eu acho que ajudaria a partir do momento em que o Endrick sair para poder gerar mais alternativas ali do meio para frente. Você poderia jogar, por exemplo, com 2 meias, né, para tendo mais opções ali. Vale lembrar que o Luiz Guilherme é um jogador muito observado pelo futebol europeu, fala-se muito no Liverpool, então pode ser que aí no meio
da temporada ele receba a proposta e saia. O John John é um cara que ainda não se provou. O Rômulo, como eu disse, apesar de fazer um paulista muito bom, não deixa de ser uma aposta também. Então eu acho que não faria mal mais um meia aí pensando nessa temporada do Palmeiras, até porque vale lembrar que o Abel recentemente em coletiva, até saiu vídeo sobre isso aqui, pediu 4 reforços, certo? Uma reposição para o Bruno Rodrigues que lesionou e veio o Lázaro. Um destaque do Paulistão e veio o Rômulo. Só que ele também pediu um meia para ser um reserva do Veiga ali, uma sombra para o Veiga e um centroavante. Faltam esses 2 últimos, o meia está incluso nisso. Portanto, chegamos então à dupla de ataque, né, dessa formação. E aí, claro que até o meio do ano o Palmeiras vai ter o Endrick, o que deixa o nível da dupla de ataque bem interessante, né? Porque o Endrick é o Endrick, tem muita qualidade, então com ele a gente tem boas opções aí, contando com o Flaco em fase artilheira, né? Muito bem, com o Lázaro chegando e podendo ganhar espaço, tem o Rony e o Breno Lopes ali como opções também. O Estevão eu coloquei como uma opção ali, mas geralmente ele entra mais aberto na direita, né? Ele entra geralmente como esse ponta direita no lugar do ala, quando o Palmeiras tá buscando o resultado, né? Precisa de um pouco mais de um cara mais incisivo ali. Mas enfim, ele chega como opção aí também para esse ataque, que tem opções, né? Numericamente tem opções, mas eu acho que ainda caberia, por exemplo, aquele centroavante experiente que o Abel pediu para gerar uma certa competitividade, para já preparar o time para quando o Endrick sair no meio da temporada, né? Enfim, seria muito importante, principalmente a partir do segundo semestre, mas mesmo antes disso, eu acho que já caberia essa opção aí para fechar os 4 pedidos que o Abel fez, pelo menos. Agora, qual que é o negócio, meus amigos? Eu fiz essa análise com base na formação que o Abel tem usado mais, e com os jogadores que estão disponíveis hoje, fora o Gomes e o Mike lesionados que estavam ali no campinho também. Mas qual que é o negócio? A partir do segundo semestre, a gente vai ter um cenário bem diferente, com Endrick fora, com Dudu voltando, né? Não sei ao certo quando ele vai voltar, mas enfim, e o Bruno Rodrigues voltando também. São 2 pontas a mais no elenco de um time que hoje não tem muitas opções de ponta. Então a gente pode também analisar esse elenco a partir de uma outra visão, de uma outra formação, pensando nesse longo prazo, nesse segundo semestre. Então, nesse novo elenco, entre aspas aí, daria para voltar a jogar com uma linha de 4, certo? Num 4-2-3-1, porque o time passaria a ter pontas, né? Teria opções pelo lado e não teria aquela necessidade de usar Endrick e Flaco Lopes juntos, porque o Endrick não estará mais no Palmeiras, certo? Então, você diminui um pouco a necessidade de contratar um zagueiro, né? Porque você tira um dos zagueiros ali do time, você usa um zagueiro a menos na sua escalação titular, você passa a ter Veiga, Rômulo e John John como opções para camisa 10, e você passa a ter como opções para as pontas o Lázaro, o Bruno Rodrigues, o Breno Lopes, o Dudu, o Luiz Guilherme e o Estevão. Então você tem um pouco mais de opções ali pelas pontas e principalmente opções mais consolidadas, né? Com o Dudu voltando, com o Bruno Rodrigues que jogou Série A no passado pelo Cruzeiro, se destacou e tudo mais, enfim. Claro que a gente não sabe como esses jogadores vão voltar de lesão, mas você passa a ter mais opções pelo menos e você teria aí como opções para centroavante o Flaco Lopes e o Rony, e aí nesse caso faria muito bem a contratação desse centroavante que o Abel pediu. Claro que você ainda pode colocar o Bruno Rodrigues, por exemplo, que jogou como camisa 9 no Cruzeiro, mas aí sim, pensando nesse time do segundo semestre, faria muito sentido o Palmeiras trazer mais um cara ali para gerar competitividade, né, para brigar por uma vaga, já que o Palmeiras joga tantas competições, certo? Mas agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que vocês acham? O que vocês estão pensando do elenco do Palmeiras hoje? Para ser bem honesto, assim, a gente tá muito acostumado a criticar as janelas de transferências do Palmeiras. Mas assim, a janela de transferências atual do Palmeiras, né, ela não é uma janela ruim. Falta coisa ainda. Se o Palmeiras completar com o que falta, com esses pedidos do Abel, tem tudo para ser uma janela muito boa, mas precisa completar, certo? Por enquanto, eu acho que o Palmeiras tem feito algumas tacadas certeiras, como o Aníbal Moreno, por exemplo. O Bruno Rodrigues eu acho que foi uma boa contratação, uma pena que acabou lesionando, né? Mas enfim, o Lázaro é um cara que vem por empréstimo, pouco investimento. O Rômulo também é um baixo investimento, né? Pouco risco. Então, acho que falta pouco pro Palmeiras fechar bem, fechar com chave de ouro essa janela de transferências. E eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha que tem que ser prioridade para o Palmeiras contratar? Portanto, comente aí. Muito importante também que você não saia desse vídeo sem deixar o seu like, né? Pelo amor de Deus, viu até aqui?
deixa o like aí, não custa nada, é de graça e me ajuda muito, sempre falo isso, né? Mas é verdade, é de graça e me ajuda muito. Então, deixa o like aí e não esqueça também de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Como eu disse, ontem saiu a análise da contratação do Rômulo, amanhã, sábado, tem jogo do Palmeiras e vai ter pós-jogo aqui no canal. Então, bicho, inscreva-se, que aí você garante que você não perde nada. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.